Então, gente, para finalizar essa parte de regulação por alosterismo, aqui nós temos uma última definição que deve ser vista para essa regulação. Supondo uma rota metabólica hipotética, onde A é transformada em B, B é transformada em C e C é transformada em D, vamos supor que cada um desses passos é então catalisado por uma enzima. O que está mostrando aqui na figura? Que o produto D ele é capaz de inibir a primeira enzima da rota metabólica. E essa inibição, que é chamada de inibição por retroalimentação e ainda inibição por retroalimentação negativa, ela acontece por alosterismo, ou seja, o D é capaz de se ligar em um sítio regulatório, um sítio alostérico da primeira enzima e inibir essa primeira enzima. Só que o D, ele só vai ser capaz de fazer isso e inibir a enzima quando ele se acubular. E aí é um mecanismo que a célula encontra para não haver desperdício de energia, porque o D, ao inibir a primeira enzima da rota, ele vai impedir que os outros intermediários, as outras moléculas, também não sejam formadas. E aí não haverá, então, nenhum desperdício, uma vez que D não é mais necessário e então B e C também não são mais necessários. Nessa figura, tem um exemplo também, só que agora uma rota verdadeira, digamos assim, que realmente existe. Olhem ali uma rota metabólica que transforma o aminoácido treonina em aminoácido isoleucina. Quando a isoleucina é acumulada e, portanto, não é mais necessário sintetizar isoleucina, ela então se liga no sítio alostérico da primeira enzima, que é a treonina desidratase, e inibe então a primeira enzima, evitando que todas essas moléculas, todos esses intermediários aqui, sejam formados e então não haverá nenhum desperdício de energia. Passando agora para o segundo tipo, perdão, para o terceiro tipo de regulação, regulação por modificação covalente. Pelo próprio nome da regulação, a gente já consegue perceber que é uma regulação que ocorre através da realização de uma ligação covalente, ou seja, se forma uma ligação covalente na enzima, ou então uma quebra de uma ligação covalente numa enzima. O exemplo mais clássico de modificação covalente é fosforilação e desfosforilação. Fosforilação, quando há a ligação covalente de um fosfato. Desfosforilação é quando há a quebra de uma ligação covalente de um fosfato. Aqui a gente tem então uma enzima qualquer com o uso de um ATP, essa enzima está sendo fosforilada, ou seja, um fosfato está se ligando. Isso é uma regulação por modificação covalente. Nessa figura, existem alguns detalhes a mais dessa regulação. Novamente, então, mostra aqui uma enzima que, com o uso de um ATP, está havendo a fosforilação desta enzima. Neste caso, a enzima que estava inativa, com velocidade baixa, ela está ficando ativa, ou seja, com uma velocidade mais alta, com uma atividade maior. E geralmente quem realiza a ligação do fosfato para haver essa fosforilação aqui é uma outra enzima, ou seja, uma outra enzima vai utilizar o ATP
para ligar um fosfato nesta enzima aqui. Enzimas que fazem fosforilações, como essa que a gente está vendo aqui, são chamadas de sinases ou quinases. Já quando ocorrer a reação no sentido contrário, ou seja, a enzima que estava fosforilada irá ser desfosforilada, irá perder o seu fosfato, isso também é feito por uma enzima. É uma outra enzima, então, que desfosforila esta enzima aqui. E essas enzimas que promovem desfosforilações são chamadas de fosfatases. Prestem atenção que as sinases utilizam ATP, utilizam energia para promover fosforilações, mas as fosfatases, quando fazem desfosforilações, elas não regeneram o ATP que é perdido lá com as sinases. Passando agora a um outro tipo de regulação chamada de clivagem proteolítica. Clivagem proteolítica nada mais é do que a quebra da proteína enzimática, ou seja, da apoproteína da enzima. Enzimas são algumas delas produzidas numa forma inativa, são enzimas que ainda não conseguem catalisar a sua reação. E essas enzimas, na forma inativa, são chamadas de proenzimas ou zimogênios. No entanto, quando ocorre alguma clivagem da estrutura proteica da enzima, ou seja, uma clivagem proteolítica, essas enzimas, então, quando perdem essa porção, a sua conformação é alterada até atingir a conformação que é propícia para realizar, então, a função, para realizar a reação catalítica que essa enzima deve catalisar. Então, depois de uma clivagem proteolítica, acaba formando a enzima ativa. Isso é muito comum lá nas enzimas que degradam proteínas no nosso intestino. Vejam este exemplo aqui na esquerda. Ó, a gente tem uma enzima bem conhecida, a quimotripsina, ali embaixo, só que ela é produzida na forma de quimotripsinogênio, ou seja, na forma de uma proenzima que está inativa. Quando o quimotripsinogênio é clivado, vejam só uma clivagem ali, e outras clivagens vão acontecer ali e ali também. Após essa série de clivagens, a quimotripsina vai então ser gerada, que, como eu falei antes, agora é uma enzima ativa que adquiriu então uma conformação correta. Outro tipo de regulação, bem conhecido, é a regulação por expressão gênica. Nesta regulação, ocorre algo, um fenômeno que é diferente das regulações anteriores. Isso porque antes todas as regulações ocorriam em moléculas de enzimas que já existiam. Uma molécula de enzima que era clivada para a proenzima formar a enzima ativa, uma molécula de enzima que já existia sofria fosforilação, então as outras regulações eram para enzimas já existentes. Aqui não. Nessa regulação ocorre expressão gênica, ou seja, a quantidade de moléculas de enzima é que vai ser alterada. Seja um aumento no número dessas moléculas de enzima, seja uma diminuição. Então, a partir da expressão gênica, para produzir o RNA mensageiro, a gente tem o fenômeno conhecido como transcrição, e o RNA mensageiro, então, ao ser lido pelos ribossomos, ocorre o fenômeno de tradução, onde os ribossomos produzem proteínas a partir do RNA mensageiro, e nesse caso específico, a gente está falando na produção de proteínas enzimáticas.
Essa é uma regulação que demora mais para acontecer, porque, de novo, são moléculas de enzima que estão sendo produzidas lá nos ribossomos. É uma regulação, então, diferente das anteriores.